Boa noite, irmãos. Graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendizei ao Senhor todos os povos, e honrem todos os povos a glória do nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja, Senhor Deus, entre todas as nações também o teu nome, e a tua salvação seja conhecida a todos aqueles que te invocam. Também, Senhor Deus, queremos nessa noite orar, Senhor Deus, pela nossa nação. O Senhor conhece todas as coisas, sabemos que tudo está no teu controle, e nós aguardamos em ti, ó Pai, tudo quanto nós esperamos nos nossos corações. Aguardamos em ti, Senhor Deus, que as nossas orações sejam respondidas. E te suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar nessa nação, trabalhando no povo, trabalhando no governo, trabalhando, Senhor Deus, principalmente na tua igreja, que deve levar a tua mensagem de conhecimento, de salvação em Cristo Jesus, porque sabemos que se essa nação se render ao Senhor Jesus, seremos uma nação próspera, ordeira, pacífica, vitoriosa. E aguardamos em ti, ó Pai, que as nossas orações sejam ouvidas, sejam respondidas, e que a tua vontade seja essa, que nós queremos confiar na tua soberania e na tua vontade, que o Senhor realize sobre essa nação o teu propósito. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nosso texto bíblico está no livro de Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 53, versículo 1 ao 8. Isaías, capítulo 53, versículo 1 ao 8. Nós vamos hoje ler bastante passagem em outros lugares, mas a base vai estar sempre em Isaías 53. Versículo 1 ao versículo 8. Isaías profetizando a respeito do Senhor Jesus como o servo sofredor, e mostra aqui toda a sequência da crucificação do Senhor Jesus. Não na forma que o Salmo 22 mostra, mas colocando como já se esperava que isso fosse acontecer, e está se cumprindo. Isaías 53, 1 a 8. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Vamos orar. Senhor nosso Deus, acabamos de ler a tua palavra, esse texto maravilhoso do profeta Isaías, e te suplicamos, ó Deus, a tua bênção sobre essa palavra, sobre esse momento que estamos, ó Pai, para meditar nela, que o Senhor possa, ó Pai, estar agindo nos nossos corações, o teu Espírito Santo, que é o autor dessa palavra, seja o intérprete em cada um de nós, sejam os teus filhos presenciais, sejam os teus filhos que estão online nesse instante, mas que a tua palavra seja muito clara aos nossos corações. Que o Senhor possa abençoar esse momento e em todo o tempo o teu nome esteja sendo glorificado. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. No dia 25 de janeiro deste ano, nós vimos de uma sequência de estudos, de mensagens de estudos, sobre as Escrituras testificam de Jesus.
E nós fizemos 3. E no dia 25 de janeiro foi a terceira. E nós dissemos assim, agora a gente para e só volta na Páscoa. Então nós estamos voltando agora com a número 4, essa sequência das Escrituras testificam de Jesus, voltada para o assunto da Páscoa. É a última da sequência que nós havíamos esperado esse momento para colocá-la, porque ela vai trabalhar em cima do cumprimento das profecias a respeito da salvação do Senhor Jesus. Relembrando o texto que nós tínhamos por base, está em João capítulo 5, no versículo 39, quando Jesus diz assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, que confirmam a respeito de Jesus. A testemunha é usada para confirmar. E aqui a palavra de Deus testificando sobre Jesus está confirmando que ele é o Messias, que nós vamos olhar para o Antigo e para o Novo Testamento hoje à noite. O texto de Isaías, ele tem um título, nesse pedaço que nós temos. O título começa ainda no capítulo 52. Mas é o sofrimento. Jesus é apresentado aqui como o servo do Senhor, o servo sofredor, o servo que sofre para a nossa salvação. E há alguma coisa muito interessante. O texto de Isaías, ele bate certinho com o texto que está no Novo Testamento. Aqui ele é apresentado como servo que sofre, e nós vamos dar uma olhada em Filipenses capítulo 2, lá no Novo Testamento. Que vai confirmar isso. Filipenses 2, versículos 5 a 8 também. Aqui diz o seguinte, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então aqui ele assume a forma de servo, para se submeter àquilo que está profetizado no livro de Isaías. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, cumprindo Isaías 53. Então esse é o texto que no Novo Testamento, de uma forma bem parecida, ele confirma o texto que nós vemos aqui na passagem de Isaías de 1 a versículo 8. No versículo 8 fala assim, que nós vemos aqui, por juízo opressor foi arrebatado o julgamento de Jesus. É muito interessante nós pensarmos isso, né? O homem julgando Deus. E a conclusão daquele julgamento, daquele sinédrio corrupto, era Jesus condenado. Levantaram falsos testemunhos, aquela coisa toda como é comum nos nossos dias, né? E nós encontramos ali Jesus sendo condenado. Então aqui no livro de Isaías, no versículo 8, no capítulo 53, versículo 8, fala assim, por juízo opressor foi arrebatado. Então ali ele foi já condenado à morte. E diz assim, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Eles não se preocuparam em saber quem ele era, e isso é profético. Eles achavam que Jesus era da Galileia, ele morava na Galileia, mas ele nasceu em Belém de Judá, cumprindo Miqueias, a profecia do Messias que nasceria em Belém de Judá. Então, eu não vou ler, mas o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, eu não vou ler, do versículo 1 ao 17, está a genealogia de Jesus. Para mostrar que o Messias era de Belém de Judá, e na linhagem de Davi, exatamente como os judeus esperavam. Ele foi julgado aqui em Isaías e ninguém cogitou da sua descendência, da sua linhagem, e mataram o Messias, né? Mas era plano de Deus, esse era o propósito. O próprio Jesus disse, eu vim para essa hora, mas se cumpriu. E quando Mateus escreve seu evangelho, objetivando primeiramente os judeus e também a igreja, ele começa mostrando a genealogia, que era muito importante, mostrando que aquele que foi para a cruz era o Messias. Então, está confirmando aqui Isaías, capítulo 53, no versículo 8. Então, o nosso assunto hoje é as Escrituras testificam de Jesus, número 4, a última, né, sobre a Páscoa.
Nós, olhando aqui para o livro de Isaías, novamente, eu falei que a gente vai ficar bastante com ele, no versículo 3 fala assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Por uma coincidência maravilhosa da parte de Deus, que não tem coincidência, né? Tem propósito. Nesses dias nós estamos estudando no nosso Instituto Bíblico os sofrimentos de Jesus. Os estados de Jesus Cristo, né? E a parte do estado dos sofrimentos de Jesus. E há muitos, né, imaginam que o sofrimento de Jesus se limita à crucificação. Ou aqueles dias. Mas o livro de Isaías fala diferente. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Teologicamente, olhando para a vida de Jesus, ele sofreu desde o começo. No livro de Abacuque, tem uma passagem muito interessante no capítulo 1, versículo 13. Abacuque, falando com o Senhor, diz assim: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Vamos ficar com a primeira parte, que o restante é a interpretação de Abacuque, né? Então, Jesus é esse, puro de olhos. Ele começou seu ministério com 30 anos e foi crucificado com 33. Durante 30 anos, ele observou um mundo corrompido, um mundo perdido, um mundo lixo. E esse Deus puro de olhos veio habitar. Então, a própria presença, a encarnação de Jesus já é um sofrimento, já é um rebaixamento, que nós vemos em Filipenses, né? Então, o estado de Cristo de humilhação começa no nascimento. Ou melhor, começa desde que ele aceitou ser o nosso fiador, o nosso representante diante do Pai, antes que houvesse mundo. Então, veja bem, quando ele nasce, encarna como homem, já é outro detalhe da humilhação de Jesus. E durante toda a sua existência, ele contemplou com olhos puros um mundo corrompido. Nós que somos imperfeitos e devemos a nossa salvação a ele, a esse sacrifício que nós vamos falar hoje, há muitas coisas que nós assistimos na vida cotidiana, nesse mundo corrompido, que nos entristece. E muitas coisas que nós vemos, a gente sofre de ter visto, de pensar, de contemplar, de ver tanta injustiça, tanto sofrimento, e nós somos absolutamente imperfeitos. Então imagina aquele que é puro de olhos, vivendo entre os homens, conhecendo todos esses detalhes. Então ele era um homem que sabia padecer. Então, o sofrimento de Jesus não é somente a pré e a crucificação, mas toda a sua vida. Ali, na pré e na crucificação, foi o ápice. Ali era a própria razão do Messias ter vindo, é ser crucificado para satisfazer a justiça de Deus em relação ao pecado, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, ali é o ápice, mas a vida foi de sofrimento. Só de contemplar tudo quanto havia. Por exemplo, quando Lázaro morre, que era uma família que Jesus era amigo deles, Jesus chorou junto, sabendo que para a glória de Deus ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou olhando o sofrimento humano. Então veja que é muito interessante perceber essa sensibilidade de Jesus e esse estado de humilhação de Jesus que vai até a cruz. Isso é muito importante nós conhecermos. Então, há dores que a pessoa passa que nem sempre são físicas. Nós vamos dar uma olhada a respeito de um assunto até que um pouco polêmico, mas vai dar para explicar. Jesus convocou 12 apóstolos. Tinha muitos discípulos, além dos apóstolos, mas 12 ele selecionou para ser apóstolos. Entre os 12,
todos os seus 11 discípulos eram da Galileia. Era um local desprezado pelos judeus da Judéia. Mas um dos apóstolos ele chamou da Judéia, da cidade de Quiriate. Este homem, então, ele se chama Judá Isquiriate, Judas Iscariotes. Quer dizer, Judas, homem de Quiriate. Por isso que ele fala Iscariotes, né? É Isquiriate, em hebraico. Então, esse foi o que traiu. Interessante que a traição desse homem, nós vamos dar uma olhada, qual é o sentimento que a traição produziu na pessoa de Jesus. Davi, como profeta e músico e poeta, cantor, né, ele compõe alguns salmos aqui que explica o que passou com Jesus. Salmo 41, no versículo 9. Davi faz o seguinte cântico aqui no Salmo 41. No versículo 9 ele fala assim: até meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, que estava na intimidade do palácio do rei, levantou contra mim o calcanhar. Era uma expressão do Antigo Testamento para mostrar a traição, de ter se tornado inimigo. Aqui não dá para perceber quem é, mas percebemos que Davi está se lamentando por um traidor na vida dele. Esse lamento também é do Messias. E nós vamos compreender, olhando mais para frente um pouquinho, no Salmo 55, nós vamos perceber agora quem é. Davi volta no assunto. Salmo 55, na Bíblia Católica 54, versículo 12, 13 e 14. Diz assim: com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Então veja só que, se isso aqui está produzindo um abatimento em Davi, imagina no Senhor Jesus. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Ele voltou no mesmo assunto do Salmo 41. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. De quem que Davi está falando? A pessoa mais próxima de Davi era um conselheiro chamado Aitofel. Ele está falando de Aitofel. No Antigo Testamento, o Aitofel era tipo de Judas. Ele sabia toda a intimidade de Davi, sabia todas as técnicas de guerra de Davi, sabia tudo a respeito de Davi. Talvez mais do que Davi pensasse, mas era muito amigo. De repente ele trai Davi para tirar Davi do trono, matar Davi e colocar o filho de Davi, Absalão, no lugar. Deus agiu usando uma outra pessoa para derrubar Aitofel. Mas Aitofel se tornou numa raposa extremamente perigosa. Mas no tipismo da teologia, ou da hermenêutica, esse homem, ele é tipo de Judas. Então, quando Judas traiu Jesus e levou os soldados para prender Jesus, o que é que Jesus falou para ele? Para cumprir a profecia: aqui vens, amigo. E Judas beijou. E Jesus falou para ele: com um beijo você trai o Filho do Homem? Então, esse sentimento que aconteceu com Davi era profético. Aconteceu também na vida do Senhor Jesus. Esses são fatos até que exteriores. Mas vamos na intimidade de Jesus. Jesus tinha uma casa. Tinha Maria como mãe e José como linhagem, marido de Maria, mas não era pai de Jesus. E como é que era a casa?
Vamos dar uma olhada na casa? A casa também era uma fonte de sofrimento. Livro de Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Aqui no livro de Marcos nós vamos encontrar a família dele querendo prendê-lo, porque achava que ele estava fora de si. Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Como se Jesus tivesse enlouquecido. Em seguida, os parentes chegam. Marcos capítulo agora, aliás, continua no 3, versículo 31 a 35. Então os parentes saíram para prender porque acharam que ele estava fora de si. Agora no 31 a 35. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então havia um certo conflito. E esse conflito ele é novamente testificado nas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 7. Na festa dos tabernáculos, ele foi desafiado pelos irmãos a se mostrar publicamente quem ele era. Você acha que você é o Messias? Então, se coloca publicamente, né? Então, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1 a 5. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então ele ficava mais na região da Galileia. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus efeitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então esse já é o sofrimento psicológico. É a humilhação de Jesus dentro da própria casa. Maravilhosamente, esses irmãos que se converteram. E nós encontramos esses homens no livro de Coríntios, trabalhando agora no Evangelho. Mas a princípio, não criam. Tudo isso fazia parte de homem de dores e que sabe o que é padecer. Nosso terceiro detalhe dentro das Escrituras testificam de Jesus, nós vamos olhar a questão do Cordeiro de Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, nós já estávamos em João, não é? Tem um testemunho de João Batista aqui que deixa bem claro o ministério de Jesus. João capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte, viu João Batista, né, a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Ocupa o primeiro lugar, o lugar mais importante. Tem a primazia. E já existia antes de João Batista. João Batista nasceu antes de Jesus como homem. A encarnação de Jesus foi depois do nascimento de João Batista. Mas ele existia antes porque é eterno. Mas ele chama Jesus de Cordeiro de Deus. O que ele está olhando para chamar de Cordeiro? A história do Cordeiro de Deus começa no Egito. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, lá no Antigo Testamento, no segundo livro da Bíblia, no capítulo 12,
versículo 1 a 5, Deus estabelece a Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mesmo será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Ele tinha que ser comido todo naquela noite. Versículo 5, a gente ia até o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro tinha que ser saudável, não podia ter nenhuma mancha, nenhum defeito. A expressão hebraica aqui para o cordeiro é tamim. É a mesma quase que aplicou para Jó, íntegro e temente a Deus. E para Jó é tam. Essas características da perfeição do cordeiro para ser usado na Páscoa já representava Jesus. É aquele que veio sem pecado e sem condições de pecar. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então, esse cordeiro, para representar Jesus, não podia colocar nenhum homem aqui, porque o homem é pecador. O homem já é todo manchado pelo pecado, né? Vamos dizer assim. Então tinha que ser um cordeiro inocente, num estado tal que era íntegro, perfeito, saudável em todos os sentidos, para representar Jesus e morrer pelo povo. Então nessa noite o cordeiro foi sacrificado, o sangue do cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, é o sinal de Deus. A Páscoa significa passar por cima, Pesach, né? Então passar por cima. O Senhor passou pela terra do Egito, ferindo os primogênitos todos, de homens e de animais, menos do povo de Deus, menos da casa que tinha o sinal do sangue do cordeiro. E essa cerimônia, esse ritual cerimonial, passou já para o tabernáculo, o deserto, aquilo todo que nós conhecemos, já no tempo de que Salomão construiu, já não era mais o tabernáculo, era a mesma coisa, né? Tanto que nos dias de Jesus, perto do templo, tinha uma porta chamada Porta das Ovelhas. Ficava perto do tanque, onde lavava os cordeiros para o sacrifício. Então, o tipo de Cristo foi representado a partir daqui de Êxodo 12, durante todo o Antigo Testamento. Todas as cerimônias de Êxodo, Levítico, foram passando todos esses anos. Moisés, que estabeleceu isso, está mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Davi, que escreveu lá sobre o traidor, 1.000 anos antes de Cristo, arredondando. Então, mas continuava esse mesmo processo. Um cordeiro representando aquele que era sacrificado pelo povo. Tinha o dia do perdão da nação. Era um dia específico de muitas cerimônias, muito rigor, mas o cordeiro estava presente. Então João Batista, profeta do Senhor, Jesus disse que ele era o maior profeta nascido do ventre de mulher, ele foi claro, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro do passado era só uma cerimônia típica, apenas didática. O livro de Hebreus, no Novo Testamento, fala que sangue de cordeiro, de bode, de nada, tira pecado. Era só uma representação daquilo que viria para ser verdadeiro e permanente, e único. Porque aquele sacrifício era repetido. Mas com o sacrifício de Jesus era o único verdadeiro. Então essa foi a declaração de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Isaías 53, que eu falei que a gente ia toda hora voltar lá, no versículo 7, nós vamos perceber aqui a representação também do cordeiro, só que fala que é ovelha, né? Isaías 53, no versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
como o cordeiro, olha o cordeiro aqui, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Como o cordeiro, que era o cordeiro que Deus havia determinado, ele foi para o matadouro na cruz, né? E agora, a semelhança de uma ovelha quando é tosquiada, ele não abriu a boca. A ovelha fica quieta enquanto estão tosquiando a ovelha. Isso foi o que aconteceu. Jesus pouco respondia. A partir da prisão de Jesus, Jesus se calou. E pouco Jesus falou. Muito pouco. Então cumpriu o versículo 7 de Isaías 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Chicote, cusparada, né? Blasfêmias, condenado como um bandido. Essa é a justiça dos homens, é sempre assim, mas era necessário que fosse assim, né? E daí então vai cumprindo. Então agora como cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a boca como uma ovelha quando é tosquiada. Então nós percebemos que as coisas vão se cumprindo, tudo que nós estamos observando aí. Então, o porquê que João Batista chamou Jesus? Tantos profetas maravilhosos pisaram esse planeta. O próprio profeta Isaías, é magnífico o livro de Isaías. Jeremias, um livro doce, maravilhoso. E aí não há livro nas Escrituras que não seja extremamente agradável de ser lido. Mas esses profetas não veio para esse propósito. Nenhum deles foi chamado de cordeiro. Somente o Senhor Jesus. Porque Jesus era o único apto para o sacrifício. Qualquer homem, sacrifício humano não tem nenhum valor para Deus. Qualquer homem que fosse crucificado, ele morreria pelos seus próprios pecados e estaria condenado. Mas um Deus santo foi para a cruz. Foi sacrificado no nosso lugar, nós pecadores e ele santo. Como diz a palavra de Deus em Pedro, depois a gente vai ler todo o texto, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então o justo foi para a cruz no lugar dos injustos. Então somente o verdadeiramente justo poderia ser o Cordeiro de Deus. Não tinha como ser outro. É uma passagem muito interessante na Bíblia, bem pouco lida. Nós vamos usar essa passagem hoje à noite. Livro do profeta Daniel. No capítulo 9, versículo 25 a 26. Daniel é um profeta da época do cativeiro babilônico. Ele passou pelos reis babilônicos e também os reis persas que tomaram Babilônia. E aqui no capítulo 9 ele fala sobre uma profecia do futuro. Ele coloca bem longe a profecia. Então ele fala assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. O que é ungido aqui? Mashiach, Messias. No grego, Cristo. Certo? No versículo 25. Eu repito, sabe e entende, desde a saída da ordem, uma ordem de Deus, a propósito, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, até ao Cristo. Ao príncipe, ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 62 semanas será morto o ungido, o Mashiach, ou o Cristo. O livro de Daniel é o único que fala claro. Isaías mostra o servo sofredor, mas em nenhum lugar fala que é o ungido. O livro de Daniel é absolutamente claro. Quando fala o que é ungido aqui, a palavra é Mashiach, no grego é Cristo, então é o Senhor Jesus. Então depois das 62 semanas será morto o Cristo, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, general Tito romano, né? E o santuário, e o seu fim será num dilúvio, não dilúvio de água, mas de calamidades, né?
e até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Esse é o único que promete que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Jesus o ungido, o Mashiach, o Messias, morreria por nós. Então, se ele não tivesse morrido, nós não teríamos salvação. Era necessário, ele disse bem claro, para isso eu vim. Ele sabia muito bem porque ele estava no nosso planeta, na Terra, né, entre os homens pecadores. No João capítulo 9, 19, aliás, Evangelho de João 19. Versículo 28 a 30. Nota bem que Jesus está na cruz e ele vai verificar a sua vida até ali. E ele vai ver que todas as profecias do Antigo Testamento estavam cumpridas na sua vida, no seu ministério, em tudo que ele fez. Então, versículo 28, Evangelho de João 19, 28. Depois, vamos devagar aqui, né? Vendo Jesus que tudo estava consumado, tudo estava acabado, quer dizer, tudo estava cumprido, para se cumprir a Escritura, mais uma, que ele falou? Tenho sede. Vai cumprir a Escritura agora, né? Então ele falou que tenho sede, nós vamos ver o que é que vai acontecer com a sede. Salmo 69. Versículo 21. O Salmo 69, versículo 21 fala assim: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha o Salmo falando até o que ele ia tomar. Não é? Então, voltando para o Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, tudo estava cumprido, acabado, para se cumprir a Escritura, para cumprir o Salmo 69, versículo 21. Ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, já chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumada, tetelestai, em grego. E, inclinando a cabeça, voluntariamente ele rendeu o espírito. A palavra rendeu aqui no original grego diz que voluntariamente ele se entregou, ele entregou o seu espírito. Então, após o vinagre, cumpriu o Salmo 69, versículo 21, ele viu que tudo estava consumado, só faltava o quê? A ressurreição e a parte de exaltação. Então a humilhação acabou aqui. Então tudo estava cumprido dentro do estado de humilhação da pessoa de Jesus. Tomou o vinagre e disse: está acabado. O mais correto para se traduzir o texto original do grego aqui, está completado. E o tempo completado significa que para a eternidade. O grego tem essa facilidade. Talvez por isso o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então essa palavra significa que está completado para aquele dia, no passado anterior, na eternidade anterior, na eternidade futura. Está completado. Mesmo que fosse pela palavra consumada, estaria no mesmo tempo. Então, até aqui, o estado de humilhação do Senhor Jesus foi completamente cumprido. Vamos pensar agora, então, no sacrifício e a ressurreição de Jesus. O que é que tudo isso vem significar? Acabamos de ler que na cruz ele falou: está completado. Então, nós vamos, teologicamente, sair do assunto da humilhação de Jesus. Nós vamos olhar agora todas as vantagens que vieram da morte dele. E a posterior ressurreição é onde nós comemoramos a Páscoa. Vamos voltar então em Isaías 53. Versículo 4 e 5. Por que é que ele morreu? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então para de pensar no Jesus como um coitado. É o glorioso Filho de Deus que foi para a cruz para a remissão dos nossos pecados. Então certamente ele tomou sobre as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Eram os nossos pecados que estavam aqui produzindo tudo isso no Senhor Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo que aconteceu ali foi para a justificação dos nossos pecados, a satisfação da justiça de Deus em relação ao pecado. Então aquilo era necessário e foi suficiente. Foi absolutamente completo e único. Ninguém precisa fazer nenhum sacrifício, porque Jesus fez todos e por todos. E um só e completo. Então, como é gostoso nós temos essa certeza. Agora, então, andando pelos versículos do Novo Testamento. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Uma declaração do apóstolo Paulo à igreja de Roma, muito bonita, muito conhecida, né? Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não eram belezuras. Eram homens pecadores, inimigos de Deus. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Prova do amor de Deus. 1 Pedro, o texto que eu havia falado. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez, ninguém mais precisa de sacrifício. Não terá segundo o sacrifício de Jesus. É blasfêmia falar que se repete o sacrifício de Cristo. Né? Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado do Espírito. E gloriosamente ele está ressurreto. Essa é a nossa comemoração de Páscoa. Salmos 69, 21 é o que nós vemos a respeito do vinagre. Mateus 27, 50. O que aconteceu na crucificação de Jesus, quando Jesus rendeu o seu espírito, como fala no Evangelho de João. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito, igual ao Evangelho de João. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Os 4 evangelhos falam disso. É uma parte de extrema importância na crucificação. Então, assim que os nossos pecados estavam justificados diante de Deus, na justiça celestial do nosso Deus e Pai, o sacrifício de Jesus satisfez a justiça de Deus em relação ao pecado, o Deus que nós não tínhamos acesso. E a cortina do tabernáculo e posteriormente no templo, aquela cortina que separava o santo dos santos do lugar santo, ela era sempre fechada. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tendo feito todos os cerimoniais de purificação dos seus próprios pecados, que na verdade era só típico também e didático, e podia entrar. Ninguém podia entrar ali. Mas assim que o Senhor Jesus rendeu seu espírito voluntariamente, aquela cortina rasgou, significando que agora o acesso está aberto para nós em relação ao nosso Deus. E nós vamos olhar como a Escritura confirma de uma forma gloriosa a abertura dessa cortina, e nós temos agora como entrar ao acesso do Pai. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, lá onde não podia. Agora nós temos acesso ao Pai através de Jesus. Né? Na edição Revista Corrigida fala tendo ousadia. Eu gosto dessa palavra. Né? Então, tendo, pois, irmãos, ousadia ou intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele é o vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele traça um caminho à presença do Senhor. Nós temos acesso ao Pai
através do Senhor Jesus Cristo. O livro de Timóteo fala que o Senhor Jesus é o nosso mediador, o único mediador entre o homem e Deus é Cristo Jesus. E não tem mediador entre nós e Cristo, porque Ele é o nosso fiador. O livro de Hebreus é o fiador. Quem que não tem contato com o seu fiador, não é? Então nós estamos juntos nele e entramos com Ele para a intimidade do Pai. Como é gostoso nós sabemos os benefícios do sacrifício do Senhor Jesus. Agora, como o nosso assunto é Páscoa, vamos ver aquele que é o aflito, ferido de Deus, qual é a autoridade que ele tinha sobre a sua vida. Evangelho de João, nós estamos na penúltima passagem. João 10. Quando Jesus fala da sua morte, ele diz assim, João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, apesar de ele ser crucificado no nosso lugar, o Pai o ama. E através de Jesus o Pai nos ama. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele dá a sua vida, mas ele reassume a sua vida. E essa é a glória da salvação. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não tem razão para existir a igreja. E o mundo estaria perdido. A morte teria vencido. Não é? Então por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para reassumir. Versículo 18. Ninguém a tira de mim. Então aqueles que pensaram que mataram Jesus, o homem lá da lança que espetou Jesus, ele só cumpriu uma profecia. Ele cumpriu o Salmo 22, dizendo que ele seria traspassado. Então aquele homem foi lá com a lança, Jesus já tinha morrido. O Senhor o tirou, o sacrifício já estava pronto. Não havia mais necessidade de Jesus estar na cruz. A justiça de Deus já estava satisfeita. Aí vai um centurião, para que eles não podiam passar a noite na cruz, e espetou o Senhor Jesus com uma lança. Né? Na verdade, ele só cumpriu o Salmo 22. Não precisava disso, porque Jesus tem autoridade para a entregar, como também para reavê-la. Então, versículo 18. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. É o texto de João 19. Quando fala que ele rendeu o Espírito, ele espontaneamente se ofereceu a Deus. Rendeu o seu Espírito. Então, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar lá na cruz, também para reavê-la, ressuscitar. Este mandato recebi do meu Pai, lá na aliança de redenção. Você vai para a cruz, mas você tem autoridade sobre a sua vida, sobre reassumir e sobre reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então, quando nós celebrarmos a Páscoa, e como estamos celebrando, nós estamos celebrando o quê? Essa autoridade. Ele tinha poder para reaver a sua vida. E o túmulo não segurou o Senhor Jesus. Aí é a primeira pregação do apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo, no Salmo 16, eu não vou ler, mostrando que Jesus não apodreceria, ele ressuscitou. Essa é a glória, a razão da igreja. E para nós terminarmos, 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ver a respeito da ressurreição. 1 Coríntios 15, 3, 8 e 14. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. As Escrituras testificam de Jesus, até da sua morte, até da sua ressurreição. A ressurreição está no Salmo 16. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, porque as Escrituras também falavam isso. Então, as Escrituras testificando de Jesus. E apareceu a Cefas, que é um outro nome de Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, testemunhas da ressurreição. De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, quando foi escrita a carta aos Coríntios. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos nós, os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo.
Porque eu sou menor, vou ler mais um aqui. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Eu quis complementar o apóstolo Paulo aqui. A visão de Jesus dele no caminho de Damasco foi bem posterior à ressurreição, mas ele viu Jesus ressurreto, glorioso, não é? Então ele está dando esse testemunho. E o versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se você não crê que Jesus ressuscitou, acabou. Você não é cristão, a Bíblia não fala nada para você, não tem o que comemorar, porque sem a ressurreição não tem o Salvador. Ele teria perdido a batalha para a morte. E aqui no capítulo 15, ainda no versículo 20, fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Depois ele fala assim, ainda no capítulo 15, versículo 54: e quando esse corpo corruptível nosso se revestir da incorruptibilidade, tivemos um novo corpo para subir aos céus, e o que é mortal, esse corpo, se revestir da imortalidade, né? Então se cumprirá a palavra que está escrita. Mais uma: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que com o seu sacrifício satisfez a justiça de Deus e possibilitou a nossa salvação. Nós falamos bastante, lemos bastante textos bíblicos, para que você continue aí, os irmãos que estão online e os que estão presenciais, conhecendo toda essa trajetória. Então a gente falou até dia 25 de janeiro sobre as escrituras testificam de Jesus, e quando chegou para falar dessa parte, eu falei assim: quando chegar na Páscoa a gente fala. Mas então hoje nós completamos que as escrituras falam a respeito de Jesus, número 4, olhando o seu sacrifício vicário como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a sua gloriosa ressurreição que nós celebramos. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome, pelo Senhor Jesus, porque Ele vive, e porque Ele vive, nós podemos ter certeza que estaremos com Ele para sempre, porque Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele venceu também a justificação dos nossos pecados, pela suficiência do seu sacrifício na cruz, que foi único e absolutamente total, completo. E te louvamos sobre isso, ó Deus maravilhoso, porque pelo teu amor nós somos resgatados. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o Senhor Jesus por nós. E assim, ó Pai, nós não temos palavra para agradecer. Antes queremos relembrar como fazemos nesta noite, e que nos colocarmos diante de Ti com o coração agradecidos, e nos aproximarmos cada vez mais, porque o caminho foi aberto pelo sacrifício de Jesus. Ó Pai bendito, hoje nós temos acesso à Tua presença, porque Teu Filho abriu esse caminho. E quando ele proclamou que era caminho, verdade e vida, Ele determinou que essa porta estaria aberta. E nós então, ó Pai, temos a ousadia, temos intrepidez para entrar na Tua presença. Louvado seja o Teu nome, ó Pai bendito, pelo dom de Jesus, por esse sacrifício, pelo Teu grande amor manifestado sobre a crucificação do Teu próprio Filho, e pela autoridade que foi dada ao Senhor Jesus. Ele tinha poder para entregar e para reaver. E Ele realmente trouxe de volta a sua vida, subiu aos céus e hoje está como nosso mediador. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, por tudo isso e por tão grande salvação. Assim permita, ó Deus bendito, que a nossa
As nossas festas de Páscoa hoje não são mais o do Cordeiro do passado, mas a nossa Páscoa é do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não permaneceu morto, mas ressuscitou. Bendito seja o teu nome, Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Feliz Páscoa a todos. Que Deus abençoe.